Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã, mais uma quarta-feira. Nós falamos ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá, onde a gente apresenta semanalmente informações que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e de Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso e você sabe, você é nosso convidado a participar do programa, enviando pelo número que aparece na sua tela. Daqui a pouquinho tá aí, ó, 99-212-1055, código de área é o 65. Envie sua mensagem, sua dúvida, seu questionamento, para que a gente tente responder aqui no programa de hoje. E o tema desta quarta-feira interessa aos cotonicultores. Hoje a gente vai falar sobre manejo integrado de pragas na cultura do algodão com o engenheiro agrônomo e instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, Wellington Magalhães. Wellington, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrone, bom dia, telespectador. O programa, esse tema acontece no momento em que o pessoal está se preparando aí para o início da colheita da cultura do algodão, mas a gente sabe que a cultura ela é plantada aqui em Mato Grosso, especialmente em dezembro, seria o algodão primeira safra, e o algodão o pessoal chamava de safrinha, segunda safra, já depois da colheita da soja em janeiro. Ou seja, esse tema que você traz hoje atende a todo esse leque, todas essas lavouras, independente da condição que elas estejam, né? Exato. Afinal de contas, o ataque de pragas acontece em vários momentos. Exato. Vamos começar explicando o que é o manejo integrado de pragas, então. Exato. O manejo integrado de pragas ela é uma tecnologia que utiliza um conjunto de técnicas econômica e ambientalmente correta, né, sustentável para o manejo eficiente de pragas que atacam a lavoura. Então é um conjunto de tecnologias que se aplica no campo. O objetivo dessas tecnologias é reduzir o custo de produção, porque é minimizar a entrada nas áreas com aplicação de defensivos, diminui o impacto ambiental, porque a tendência, a ideia é usar menos defensivo possível, evitar a perda de produção e qualidade de fibras e também, consequentemente, gerar uma menor resistência de pragas a inseticidas, né? Essa é a ideia principal. Agora, assim, a gente ouve muito falar sobre o manejo integrado de pragas, né, o MIP, né? Não só na cultura do algodão, mas na cultura da soja, enfim, na agricultura como um todo. O MIP não é algo novo, né? De onde que surgiu, por que passou a ser utilizado com mais ênfase aqui no Brasil? Exato. O MIP ele surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, ainda na década de 60. Né, e ganhou notoriedade, né, com destaque no Brasil na década de 80 nas culturas de soja, feijão e algodão, porque o número de aplicações de defensivos reduzia significativamente, chega em algumas culturas, chega a reduzir até 50% o número de aplicações defensivos. Perfeito, ou seja, a defensiva a gente sabe o custo que tem, né? Então você buscar uma técnica que um manejo integrado, né, que te propicie também redução de custo é sempre muito importante. Vamos para os objetivos do MIP então. Exato, então o objetivo do MIP é utilizar todas as técnicas adequadas para reduzir as populações de praga e mantê-las em níveis populacionais abaixo daqueles que causam dano econômico. Isso porque a praga estar na lavoura, estar presente na lavoura, o inseto estar presente na lavoura não significa necessariamente que ele esteja causando dano econômico. Né? Então, a ideia do MIP... Nem todo inseto é considerado uma praga nesse caso, então. Exato, até que ele atinja um nível de dano econômico, né? Que ele passa a causar danos na lavoura. A ideia do MIP é manter esses insetos abaixo do nível de dano econômico. Perfeito. Você falou em pragas, a gente sabe que a gente está num país clima tropical, então assim, o ataque é constante, né? Há uma diversidade enorme de insetos que podem eventualmente se tornar praga em determinada cultura. No algodão, quais seriam as principais que você classifica aí? Exato. O algodão ela é uma cultura que atrai inúmeros insetos, né? Se a gente for levar... no quesito técnico, são mais de 30. Separei algumas aqui, né, mas com destaque para o bicudo do algodoeiro. Esse é o pessoal teme todo ano, né? Exatamente, essa é a principal praga da cultura do algodoeiro, porque os danos causados pelo bicudo é enorme, chega a 70% de perda caso não haja o controle dessa praga. Né? Nós temos também a helicoverpa, o grupo Heliotis, né, de modo geral, que é a lagarta da maçã, que causa seríssimos danos. E este ano houve um ataque assim, mais intenso da eridânia, né, Spodoptera eridânia. Então são essas 3 pragas aqui em si. O que elas têm em comum, Patrone, é que ambas atacam a maçã, né, o botão floral, o sistema reprodutivo da cultura. Então o dano é muito mais sério, muito mais grave. Agora o bicudo ele ataca só a estrutura reprodutiva? Isso, ele
inicialmente ele pode começar pelo botão foral, tá? E aí, para a reprodução, ele usa a maçã do algodoeiro para a sua reprodução. Ou seja, é dano econômico direto mesmo. Direta, visível, inclusive, a olho nu. Agora, eu sei que você separou algumas táticas de controle, algumas técnicas. Exato. O MIP está baseado num conjunto de táticas de controle, né? Sendo ela cultural, resistência de plantas, o controle comportamental, o biológico e o químico. Então, a integração dessas táticas faz o manejo integrado de pragas. Tá? Consequentemente, para todas elas funcionar, é importante fazer o monitoramento, a identificação correta de pragas e inimigos naturais, observar os níveis de controle, né, e aí partir para a tomada de decisão. Perfeito. Vamos começar a detalhar cada uma delas? Vamos sim. Então. O controle cultural, ele envolve praticamente rotação de culturas. Nós vivemos num país que a agricultura ela é basicamente intensa o ano todo, né? E aqui no Mato Grosso, se a gente for observar, nós temos soja, milho, algodão, feijão. Algumas áreas fazem-se 3 safras por ano, então isso intensifica o ataque de pragas. Então, a rotação de cultura é muito importante. Época de plantio e colheita, né? Então, para fugir às vezes de uma determinada praga, o produtor antecipa o plantio para colher antes e fugir de um determinado ataque de pragas. Destruição de restos culturais, nós vamos falar mais para frente do vazio sanitário, isso é muito importante. Então, se são ações de ação preventiva, controle permanente, o objetivo do controle cultural é reduzir o alimento e diminuir a pressão populacional. Pois nessas áreas que você exemplificou, por exemplo, que fazem aí 3 safras num ano, né? Você tem que pensar, evidentemente, como um sistema, né? Então, é um sistema. Aquela área tem que pensar não apenas culturalmente, mas como as 3 culturas que eu vou plantar. Então, você tem que adotar estratégias conjuntas aí. Exato, tem que fazer um planejamento a longo prazo, porque pensando na safra seguinte que possíveis pragas poderiam acontecer para evitar até uma certa resistência, no caso, por exemplo, da helicoverpa. A helicoverpa ela ataca a soja, o feijão e também o algodão. Praga prolífica que fez tanto barulho aí anos atrás. Exatamente. Né? Vamos lá para frente, então, resistência de plantas. Exato, tem um controle genético também, que é por meio de resistência de plantas, né? Utiliza-se variedades resistentes, né? As famosas cultivares BT, que são plantas resistentes a ataque de lagartas, né? Aumentou muito o número de área nos últimos anos com esse tipo de tecnologia. Ela vem para auxiliar. É claro que o uso exclusivamente dela não é correto, por isso que é interessante adotar o MIP. Né? Então, a utilização de variedades transgênicas com proteína BT e em si realizar o manejo da praga. Perfeito. Vamos seguindo. O controle comportamental. Isso aqui vem sendo utilizado há muito tempo. Vem sendo aprimorada essa tecnologia que usa feromônios e armadilhas. Né? Então, utilizado armadilhas e repelentes, né? O uso de semioquímicos, são sinais que, para o acasalamento entre os insetos, né? Eles emitem sinais, é utilizado isso no campo para evitar, né, interromper o acasalamento. Né? A estratégia é atrair e controlar. E aí a gente tem os exemplos ali com as armadilhas tão comuns aí, que dão resultado, né? Isso, um resultado fantástico. Se falar de monitoramento, está aqui uma boa estratégia. Exatamente. Né? Então a ideia, por exemplo, a armadilha para o bicudo, que é a imagem acima à esquerda, serve, os técnicos de campo utilizam isso muito para poder monitorar se o bicudo está presente na área ou não. Nós temos também embaixo o tubo mata-bicudo, que ele também tem um feromônio, ele atrai os insetos para fazer o controle. E aqui à direita, né, nós temos uma armadilha do tipo Delta, que é para monitoramento de mariposas. Né? Então, há uma indicação na literatura que, em média de 5, 6 mariposas encontradas numa noite, já dá nível de controle. Na seguinte, você traz ali também uma ferramenta que vem sendo utilizada, né, vamos dizer assim, com muito mais frequência agora. Né? Exatamente. Notoriedade. Bastante. É o controle biológico, né? Isso porque o pessoal tem procurado entrar menos nas áreas com defensivos agrícolas e o controle biológico se mostrou nos últimos anos ser muito eficaz no controle de pragas, que é a utilização de inimigos naturais. Né? Então, nas áreas em si, por natureza, já existem inimigos naturais. Né? Então, o produtor tem utilizado essa ferramenta, que é liberação de tricograma, que é uma mosca que parasita algumas lagartas, e utilização de inseticidas BT ou com baculovírus. Perfeito. Associado a isso, na sequência, controle químico. Isso, aí por último o controle químico, que este é utilizado em último caso, né, em uma infestação alta e que se baseia no uso de inseticidas. Né. A recomendação no MIP para o controle químico é utilizar inseticidas seletivos, né,
que faça uma seleção dos inimigos naturais, não faça um controle total na área. Fazer rotação de inseticidas baseado no modo de ação e também no grupo químico. Perfeito. Você tem mais uma tela então para a gente encerrar aqui? Isso, né? Tomar cuidado com o uso de inseticidas que devem ser feitas quando a praga atingir o nível de controle, a gente vai falar isso no segundo bloco. Basear-se num cuidado programa de monitoramento das populações de pragas, realizar um monitoramento constante, usar EPIs, né, para quem vai trabalhar no campo com uso de inseticidas, tá? E a aquisição por meio da receita agronômica. Perfeito, Wellington. Então a gente trouxe um panorama inicial, algumas definições, algumas táticas, algumas técnicas. No segundo bloco a gente continua falando então sobre o manejo integrado de pragas, e você que está em casa nos acompanhando, envie sua mensagem, participe, já tem mensagem chegando aqui, daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo nesta manhã de quarta-feira. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta falando ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, onde você sabe, toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado com Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que traz muita informação de qualidade com os instrutores que fazem parte do time do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui em Mato Grosso. Nosso assunto de hoje é manejo integrado de pragas na cultura do algodão. A gente está com o Wellington Magalhães, que é agrônomo, instrutor credenciado do Senar, que já mostrou no primeiro bloco algumas ferramentas, algumas estratégias para controlar aí, as principais pragas que atacam a cultura. Você que está vendo o telefone aí embaixo pode participar do programa, aliás, deve participar mandando sugestões, dúvidas aqui, para que o debate fique, a apresentação fique ainda mais importante, mais fácil de que você entenda aí as principais recomendações repassadas pelo nosso instrutor. O telefone é esse, 65 99 212 1055, é tudo ao vivo, a gente vai respondendo por aqui. Já chegou mensagem, inclusive, Wellington, acho que vale reforçar que o pessoal está gostando, tá? A Suzane, lá de Franca, em São Paulo, acabou de mandar mensagem parabenizando pela apresentação, pelas explicações, e por aí vai. Agora, chegando dúvida, você vai respondendo também, combinado? Vamos lá, combinado. Vamos lá. No primeiro bloco você mostrou um panorama e trouxe as principais estratégias. Isso. Como colocá-las em prática? Isso. Algumas medidas devem, né, ser colocadas em prática. Uma delas é para quem utiliza do algodão BT, né, que é o algodão que tem uma tecnologia que ele é resistente a algumas lagartas. Quem adota esse tipo de tecnologia tem que empregar a área de refúgio, né? A área de refúgio ela é uma área cultivada para atuar como fornecedora de indivíduos, né? Normalmente adultos, mariposas, não resistentes, né, suscetíveis à tática de controle como inseticida ou variedade BT. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso aqui é um... Como implantar esse refúgio? Exatamente. Né? Quais são as orientações para o algodão? Isso aqui é um exemplo do IMA, né, do Instituto Mato Grossense de Algodão, e ele mostra que em áreas que aplicam a tecnologia BT, pelo menos 20% dessas áreas devem ser com algodão convencional, né, o algodão suscetível ao ataque de lagartas. E essa área de refúgio deve estar no máximo a 800 metros de distância, né, do algodão BT. Aqui no caso dos slides, para deixar claro, são os pontos em laranja aí, são as áreas, seriam os refúgios. Seriam, né, as áreas de refúgio, que são no mínimo 20% da área total. É importante, né, observar que sempre tem os 800 metros de distância, que é justamente a distância estudada, que é o deslocamento da praga ali, né? Quanto tempo qual a distância que ela consegue percorrer para que tenha efeito aí toda a ideologia, toda a estratégia da área de refúgio. Isso. Vamos seguindo então. Vazio sanitário. Exato. O vazio sanitário ele é implantado em alguns estados do Brasil. Ele trata-se de um período do ano durante o qual não pode haver plantas de algodoeiro vivas nas propriedades produtoras. Tá? Isso aqui o pessoal costuma chamar a eliminação da chamada ponte verde, né? Isso é para evitar plantas com risco fitossanitário, para diminuir a pressão fitossanitária em cima dessa cultura. Tá? O vazio sanitário no estado do Mato Grosso ele é separado em duas regiões, né? A região 1, que é a Centro-Leste e Sul, né? O vazio sanitário vai de 1º de outubro até 30 de novembro, né? Então um período de no mínimo 60 dias. Tá? Então a Centro-Leste e Sul envolve ali a região de Primavera do Leste, Rondonópolis e Campo Verde. E a região 2, que o vazio sanitário vai de 15 de outubro a 14 de dezembro, que pega toda a região de Médio Norte, Norte e Oeste. Lucas de Rio Verde, Sorriso, Campo Novo do Parecis. Tá? A gente percebe aqui que todos os estados que se destacam na produção de algodão adotaram o vazio sanitário, ou seja, é uma praga que realmente incomoda a todo mundo. Exato. E eu queria que você mencionasse, só para exemplificar o nosso telespectador que não era aqui de Mato Grosso, o porquê que foi dividido em regiões aqui em Mato Grosso. Exato.
há uma pequena diferença no calendário de plantio e colheita no estado, né? Então essa região 1 é muito próxima, o plantio e colheita são muito próximas às datas, e para evitar justamente da praga sair de um determinado local e passar para outras áreas e assim causar uma pressão muito grande, né? Em cima dessas áreas que ainda continuam colhendo. Perfeito, explicado, então sem deixar dúvida, vamos seguindo. E só lembrando, né, que o vazio sanitário foi implantado justamente por conta do bicudo do algodoeiro, que é uma das principais pragas no algodão. Exatamente, é uma dor de cabeça. Né? Muito bem, o programa de monitoramento, isso aqui é uma das principais estratégias que devem ser adotadas na propriedade, patrônio, e faz parte do MIP, é uma das primeiras ações, tá? Eu trouxe aqui uns exemplos, por exemplo, o monitor de pragas, esse é o que vai ter o contato direto no campo, na lavoura. É muito importante que ele seja metódico e organizado, tá? Porque tudo que esteja acontecendo lá na lavoura, no campo, ele tem que trazer para o escritório para aí sim ter a tomada de decisão. As áreas de monitoramento é importante que não sejam muito grandes, em torno de 100 a 150 hectares no máximo, porque pode acontecer da praga ocorrer em determinada área, num talhão, e não em outra. Então o controle vai ser feito apenas naquela área. Os pontos de amostragem, 1 ponto por hectare, né, pelo menos, a área tem que ser muito bem amostrada, e esse caminhamento dentro do talhão tem que ser aleatório. Tá? Hoje existem ferramentas, tecnologias, monitores que vão para o campo com smartphone, né? Toda a propriedade ela já tem um padrão de tecnologia alto, então momentaneamente no campo já faz o monitoramento, passa para o smartphone ou tablet e essa informação é automaticamente gerada para o escritório da fazenda. Ali, né? Exatamente. Então, realizada a coleta das informações, aí vai se verificar o nível de controle da praga para ir tomar a decisão. Então, por exemplo, se a gente pegar a helicoverpa, 2 lagartas pequenas por metro já dá nível de controle. Né? Então, essa tomada de decisão vai ser realizada no escritório da fazenda. Perfeito. Essa fase é extremamente importante, né, Wellington? O monitoramento realmente são os olhos ali, mais a tecnologia que você tiver dispor na sua fazenda, que de fato vão te ajudar na tomada de decisão. Eu sei que você trouxe um esquema ali para mostrar onde cada praga ataca com maior frequência, quais são os principais pontos de atenção na arquitetura de um pé de algodão aí, né? Exato. A cultura do algodão, como mencionei no início, são inúmeras pragas que atacam essa planta, desde a raiz até o topo da planta, né? São inúmeros. E é importante que o monitor esteja atento a toda a planta, desde a parte do bacheiro até o ápice da planta. E se a gente pegar na parte do bacheiro, geralmente costuma aparecer as falsas medideiras, no terço médio da planta as espodópteras e na parte de cima da planta, né, costuma aparecer também o bicudo, lagarta da maçã, helicoverpa, o curuquerê. Tá? Então, é muito importante fazer todo o monitoramento, olhar toda a planta, parte reprodutiva, folhas por baixo da folha, enfim, tem que monitorar toda a planta. Agora, aqui é claro que a gente está vendo já um pé de algodão nessa ilustração, que já está com os botões florais, já está com algumas maçãs abertas, mas esse monitoramento ele acontece, deve acontecer durante todo o ciclo da cultura, né? As pragas de início de ciclo, quais são as que mais atacam? Vamos trazer um pouquinho de dica aí para o pessoal. Exato. No caso do MIP, ele deve iniciar antes mesmo do plantio da cultura. Já lá o monitoramento, inclusive, do bicudo com aquelas armadilhas, já inicia antes do plantio. No início, costuma aparecer lagarta-rosca e a própria helicoverpa, que antes não era um problema, agora já no início da cultura costuma aparecer. A lagarta-rosca no início, nos primeiros dias, aí depois de 15 dias ou mais, aí inúmeras outras pragas começam a aparecer. O próprio pulgão e a mosca branca parecem pragas que às vezes passam despercebidas, mas elas transmitem viroses, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de praga também. O pulgão ocorre do início até o final do ciclo da cultura. Então, enfim, em todas elas. Perfeito. Vamos seguir então para a gente trazer um resumo do que você comentou hoje aqui, o passo a passo do controle. Exato. São algumas dicas. Aqui tem só um breve resumo, mas muito importante. Realizar o monitoramento constante, como eu disse, desde o início da implantação da cultura até a colheita. Né? No final, na colheita, tomar cuidado ainda com o bicudo. Realizar a correta identificação das pragas. Aqui no estado do Mato Grosso, o IMA trabalha com treinamentos também, assim como o Senar, né, que oferece essa identificação de pragas, assim como dos inimigos naturais. Aplicar o manejo integrado de pragas, todas as táticas de controle. Realizar monitoramento para avaliação da eficiência do controle. Então, realizou-se um controle químico, por exemplo, passado o período estipulado ali do controle do produto fitossanitário, realizar esse monitoramento para verificar se foi eficiente. E trocar informações com produtores vizinhos sobre a incidência de pragas na região.
Perfeito. Então são orientações importantes aí para você que planta algodão, para você que está envolvido com uma fazenda que planta algodão, seja agrônomo, seja técnico, né? Você que está envolvido nesse dia a dia. A gente comentava aqui que os agrônomos costumam dizer que o algodão é uma das culturas mais apaixonantes, né? Então é isso mesmo? É verdade Por mesmo. quê? Primeiro que ela tem um ciclo maior do que as outras culturas, né? E o monitoramento de pragas, se a gente pegar, por exemplo, a lagarta da maçã, após a eclosão da lagarta da maçã, passado algumas horas, ela já entra para dentro da maçã, você já perde o time do controle. Ela desafia ali todo o time técnico, toda a equipe técnica. Então você tem que fazer o monitoramento de ovo, de lagarta pequena, lagarta média e lagarta grande. Sem sombra de dúvidas, é uma cultura apaixonante que requer muito cuidado aí, né? E aí você deixa uma frase. Exato, é importante isso aqui, né? Não se faz algodão produtivo sem gente especializada. Tem que treinar a equipe, tem que qualificar todo o pessoal, desde o monitoramento no campo, né? O monitor que está no campo, pelos técnicos, a aplicação dos produtos, né? Então, toda a equipe tem que estar bem treinada, qualificada, porque senão não tem algodão produtivo. Perfeito, é importante também você saber, você que está nos acompanhando, que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, aqui em Mato Grosso, oferece cursos, o Wellington é um dos instrutores que oferece esse curso, esse treinamento, né? Então você que eventualmente precisa, você de uma fazenda, de uma região que precisa, é só entrar em contato com o Sindicato Rural do seu município, entrar em contato com o pessoal do Senar, com o pessoal da FAMATO, para tentar buscar aí esse tipo de informação, esse tipo de curso. Se você quer, então, ser telespectador de outros estados, faça o mesmo na sua região. O importante é estar sempre bem informado e com gente gabaritada, como por exemplo o Wellington. Wellington, eu te agradeço. 20 segundinhos para você deixar suas palavras finais aí, pessoal que está assistindo. Eu que agradeço o convite, Patrone, a equipe do Senar também, muito obrigado. E fico à disposição para ajudar sempre que possível. Tá ok. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado por você que nos acompanhou até aqui nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso, direto daqui do estúdio do Canal Rural em Cuiabá, do Canal Rural Mato Grosso. Esse projeto muito bacana que traz semanalmente instrutores para levar informação daqui de Cuiabá até você, onde quer que você esteja acompanhando a nossa transmissão pelo Canal Rural, seja pela televisão, seja pela internet, pelo smartphone, enfim, a informação chega até você. Na semana que vem a gente volta a falar ao vivo com outras informações, outros assuntos que fazem parte aí dos treinamentos do Senar. E na sexta-feira, no Mercado e Companhia, tem o quadro Senar MT Responde. Nosso convidado vai ser o Wellington Magalhães, mais uma vez, para falar de algodão rapidinho no Mercado e Companhia. Se tiver dúvida, então, até lá, mande informação pra gente, mande a dúvida, que na sexta-feira o Wellington responde. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até quarta que vem.